O helenismo, uma sombra de um mundo que entrou em caos, se derreteu, quebrou igual vidro, vindo de uma quase tragédia grega, misturada de pensamento nietzschiano. Alexandre havia conquistado o mundo, mas quando morreu, derrubado pela própria potência, envenenado, nem se sabe o motivo da morte dele, ruiu em trevas o mundo que existia. Um mundo que estava tão globalizado, a qual as culturas se misturaram tanto com a grega, aquela cultura dominante, que já não havia mais outras. Elas existiam, mas elas não eram mais si mesmas. Foram desenraizadas, roubadas. E no meio desse mundo havia só uma sopa de culturas tentando encontrar algum lugar. Foi dessa sopa que nasceu o cristianismo, foi dessa sopa que surgiu movimentos filosóficos, foi dessa sopa que surgiu a Grécia, foi dessa sopa que surgiram muitas coisas, muitas filosofias, muitas artes. O ser humano voltou-se a si na parte da filosofia, pois já não acreditava no mundo, pois um mundo sem raízes é um mundo em caos. E era isso que era esse período. Um período qual não havia distinção, não havia grupos reais. Tudo estava misturado. E ao mesmo tempo que era muito, era nada. Porque não formava algo de fato. Apesar disso, é indispensável reconhecer que tiveram movimentos interessantes, como por exemplo, o fato da cultura grega ter sido apropriada. A cultura a qual mudou a arte ficou mais realista. A arte buscou mais as emoções humanas. A figura feminina ficou até mais valorizada na arte, igual na Grécia. Além disso, epicurismo surgiu e também niilismo. Não, cinismo. Ambas voltadas para o ser, porque o mundo já não valia mais a pena, segundo a ótica desse povo que vivia nessa época. O Império Macedônico, que tinha antes sido predominante, estava em ruínas, quebradiço. Não existia mais. E isso me lembra um pouco os tempos atuais. Talvez estejamos em uma nova era helenística, porque em 1945 um governo ganhava relevância e poder para os Estados Unidos, poderia servir como uma alegoria para a Macedônia. E bem, o governo americano ganhou poder, relevância, influenciou outros povos e culturas, e já não havia mais uma língua no Ocidente que não fosse inglês. A moda passou a ser alterada por ela, a cultura, a comida, tudo. Mas assim como a fragilidade do Império Macedônico foi mostrada quando o Alexandre morreu, por mais que seja mais complexo, hoje em dia, o mesmo está acontecendo com os Estados Unidos. E é por isso que a gente está em um mundo que está com cacos de vidro a serem esmagados. E é isso, a minha interpretação do momento helenístico. Vale muito a pena estudar mais sobre ele, entender mais sobre esse momento, porque ele é tão atual, tão contemporâneo quanto qualquer outra coisa da história. Vivemos em ciclos viciosos. Precisamos entender eles para que possamos avançar. É isso.